A grande maioria das percepções das pessoas sobre seres celestiais estão incorretas, pelo menos de acordo com a Bíblia. Hoje, vamos focar em seres celestiais precisos de acordo com a Bíblia. Mas antes, vamos explorar como a grande maioria das pessoas vê erroneamente essas entidades celestiais. Tipicamente, quando alguém pensa em seres celestiais, a imagem comum que vem à mente de muitos é a de anjos. Frequentemente retratados como figuras humanoides com grandes asas plumosas, frequentemente com auréolas e às vezes carregando harpas ou trombetas. Essas figuras, profundamente entranhadas nas tapeçarias culturais e religiosas, são geralmente retratadas como seres humanoides adornados com asas largas e plumosas, auréolas radiantes e, ocasionalmente, instrumentos musicais como harpas e trombetas. Essa representação, fortemente influenciada pela arte renascentista, literatura e cultura popular posterior, historicamente desempenhou papéis cruciais na formação de nossa compreensão e percepção dessas entidades celestiais. Desde as pinturas etéreas de Rafael e Botticelli até os versos de Paraíso Perdido de John Milton, os anjos têm sido dotados de qualidades humanas, tornando-os compreensíveis e ainda assim ultraterrenos. Essa antropomorfização reflete o desejo da humanidade de compreender o divino, de preencher o abismo vasto entre o mortal e o eterno. Além disso, filmes, programas de televisão e até mesmo imagens de feriados, especialmente no mundo ocidental, solidificaram ainda mais essa representação, muitas vezes diluindo o profundo significado espiritual desses seres em meras ideias decorativas ou personagens fantasiosos. Eles não são seres fofinhos que passam seus dias tocando harpas. São seres incrivelmente poderosos. Eles não se parecem com cupidos. Eles são seres espirituais reais com poder real. O simples fato de esses seres celestiais serem capazes de estar na presença do Senhor e ver o rosto do Senhor revela o poder deles. Você e eu, em nossos corpos mortais e com todos os seus pecados, não podemos estar e ver o rosto do Senhor, pois a palavra de Deus nos diz que nenhum homem viu a Deus e sobreviveu. Mas os anjos podem ver o Senhor. Ouça como o anjo Gabriel se apresenta em Lucas 1,19. O anjo respondeu e disse a ele: Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus e fui enviado por Ele para falar com você e trazer a você esta boa notícia. Que introdução! Gabriel está na própria presença do Senhor. Se você e eu víssemos o rosto do Senhor em toda a sua santidade e glória, nosso espírito sairia de nosso corpo mais rápido do que podemos piscar. Os anjos. Um anjo matou 185 mil soldados assírios em uma noite. Anjos fecharam a boca dos leões. Um anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus. Um anjo guiou Felipe ao etíope eunuco para um encontro divino. Um anjo libertou Pedro da prisão de Herodes. Esses seres benevolentes são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para a humanidade. No entanto, os querubins, embora sob o amplo guarda-chuva de entidades celestiais, se destacam distintamente dos anjos tradicionais, tanto em função quanto em aparência. Eles não são anjos padrão e nem mesmo são arcanjos. Eles são únicos. Eles são seu próprio tipo de ser celestial, distinto dos anjos independentes. A Bíblia nos dá várias descrições detalhadas dos querubins que contrastam fortemente com a percepção comum de anjos. O retrato mais vívido dos querubins está no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, do verso 5 ao 11, e do meio dela saiu a semelhança de 4 seres viventes. E este era o seu aspecto. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, a oeste 4 lados. E assim, todos 4 tinham seus rostos e asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. Cada qual andava voltado para a frente. E quanto à semelhança dos seus rostos, tinham o rosto de homem e o rosto de leão à direita. Também tinham o rosto de boi à esquerda. Tinham também o rosto de águia.
Eram, pois, os seus rostos e asas estendidas por cima, de maneira que 2 asas se tocavam uma à outra, e com outras 2 cobriam os corpos deles. Ezequiel 10, do verso 20 ao 22. Esta é a criatura que eu vira debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e debaixo das asas das figuras das mãos dos homens. E quanto à semelhança dos seus rostos, eram os mesmos rostos que eu vira junto ao rio Quebar, a sua aparência e eles mesmos. Cada um caminhava para a parte dianteira de si. Na visão de Ezequiel, os querubins são descritos como tendo múltiplos rostos, os de um homem, um leão, um boi e uma águia. Aqui, na aparência deste ser celestial, encontramos um dos aspectos mais intrigantes da criatura. Ela tem múltiplos rostos, os de um homem, um leão, um boi e uma águia. Portanto, temos uma criatura celestial com os rostos de criaturas da terra. Sabemos que os querubins foram criados antes da criação do mundo, pois no livro de Jó vemos que os filhos de Deus, que eram anjos, jubilaram quando Deus criou a terra. Jó 38, do verso 6 ao 7. Compreendemos claramente que os anjos antecedem a criação da terra e, portanto, antecedem a criação de todas as criaturas vivas na terra. Em termos simples, isso significa que eles antecedem as criaturas que se assemelham. Isso não é intrigante? Depois de estudar essa passagem das Escrituras, nunca mais olhei para humanos, leões, bois e águias da mesma maneira. Esse ponto pode não ser surpreendente, mas quando entendi que essa criatura celestial tinha esses 4 rostos e ainda assim antecedia todas essas 4 criaturas, fiquei completamente maravilhado. Portanto, temos os querubins, e acho que todos podemos concordar que eles são criaturas únicas. Eles têm semelhança com criaturas terrenas que não foram criadas quando os próprios querubins foram criados. Por isso, descrevo essas maravilhosas criaturas celestiais como as mais misteriosas, porque elas claramente têm uma conexão com a Terra, mas a Bíblia não revela uma quantidade tremendamente grande de informações sobre elas. Imagine a visão dessa criatura extraordinária diante de seus olhos. O querubim, conforme descrito nos trechos de Ezequiel. 4 rostos olhando para você, o humano, o leão, o boi e a águia, todos unificados em um ser. Sua forma assemelha-se à humana, mas é etérea, adornada com 4 asas que parecem carregá-lo facilmente pelos céus. Pernas retas e pés como bronze polido revelam uma presença majestosa, enquanto sob essas poderosas asas, mãos humanas exalam tanto poder quanto graça. Você pode imaginar a mistura de emoções inundando você diante da visão desse ser celestial? Medo e admiração entrelaçados, você se encontra tanto aterrorizado quanto comovido por sua presença. A realização de estar diante de uma criatura de significado divino tão grande humilha sua alma, pois os querubins não são seres comuns. Eles guardam a própria presença do Todo-Poderoso. Eles podem ser classificados como anjos? Os querubins são um tipo específico de seres celestiais mencionados na Bíblia. Eles frequentemente estão associados aos anjos e são considerados uma ordem de alto escalão dos anjos. No entanto, é importante notar que querubins e anjos não são necessariamente termos intercambiáveis, já que nem todos os anjos são descritos como querubins na Bíblia. Os querubins têm a tarefa de guardar a presença de Deus e servir na adoração celestial. Eles estão intimamente associados ao trono de Deus. Por outro lado, os anjos, de forma mais geral, se referem aos seres espirituais que servem como mensageiros de Deus e realizam várias tarefas de acordo com a vontade de Deus. O termo anjo é usado de forma mais ampla para descrever diferentes categorias e funções de seres celestiais, incluindo mensageiros, protetores e guias. Alguns anjos são mencionados pelo nome na Bíblia, como Miguel e Gabriel, e eles têm funções específicas em certos eventos bíblicos. Portanto, embora os querubins possam ser considerados um tipo específico de anjo, nem todos os anjos são necessariamente querubins.
Os querubins têm características e funções únicas que os distinguem de outros seres angelicais mencionados na Bíblia. No mundo espiritual, existem muitos seres celestiais que não podemos entender completamente. Conhecemos alguns deles, como os serafins, criaturas ardentes que estão na presença de Deus e brilham com santidade. Também existem os arcanjos, mensageiros poderosos de Deus que trazem mensagens importantes para nós. No livro do Apocalipse, vemos cavalos majestosos no céu, sendo um deles conduzido por um cavaleiro triunfante em um cavalo branco, representando vitória e retidão. Você pode imaginar como essa visão seria incrível? Esses seres celestiais são incrivelmente belos e poderosos. No entanto, vamos tirar um momento para pensar que, embora a Bíblia nos conte sobre alguns seres celestiais, há muito que não sabemos sobre o reino espiritual. Você já se perguntou sobre outros seres celestiais que a Bíblia não menciona? Pode imaginar as coisas incríveis que veremos no céu? Não deixe de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal.